O assunto de hoje, doutor Daniel Barros, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Muita gente fala, né, a tal da sigla TDAH. É algo, doutor Daniel, que eu não ouvia muito quando era mais jovem, mas recentemente as crianças nas escolas, né, é um assunto muito presente, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse TDAH e as consequências dele no dia a dia de quem tem esse transtorno. Bom dia para o senhor. Fala, Barão, bom dia, Roberta, bom dia Bom aos dia. ouvintes. Então, rapaz, TDAH é interessante porque existe uma coisa que é sabida, né? Acho que o ouvinte percebe isso. As nossas capacidades, elas variam de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que enxerga mais, tem gente que enxerga menos, tem gente que é mais forte, tem gente que é mais fraca. Tem gente que consegue prestar mais atenção, tem gente que é mais disperso, tem gente que é mais contido, tem gente que é mais esfuziante, assim, né? Mais ativo. Bom, até aí tudo bem, isso é uma distribuição normal que a gente chama, tem gente mais para cá, gente mais para lá e uma maioria na média. Só que as pessoas que fogem muito da média em algumas dessas características podem ter prejuízos. Por exemplo, eu, na minha visão, é mais curta do que a média das pessoas. E isso me prejudica na sociedade que a gente construiu, porque eu preciso dirigir, preciso enxergar longe. Então, isso se chama miopia, certo? É uma visão mais curta do que a média, que é corrigida com óculos. O TDAH nada mais é do que isso. Então, algumas pessoas têm uma capacidade de se concentrar, de prestar atenção, de conter os seus impulsos menor do que a média. Mas menor a um ponto que não é só o jeitão da pessoa, é menor a um ponto que aquilo prejudica o sujeito na sociedade que a gente construiu. Na sociedade que a gente precisa prestar atenção, precisa ler um livro, precisa prestar atenção na aula, prestar atenção nas tarefas que está fazendo, e isso acaba sendo prejudicial a mais, além do que a pessoa consegue controlar por conta própria. Então é por isso que eu gosto de dar esse exemplo assim da miopia, o Barão, porque explica por que é algo que tem uma base biológica, tem uma base ali na constituição da pessoa, mas também depende do nosso contexto. É que algumas pessoas falam assim, ah, não, mas isso é uma doença inventada, porque antigamente não tinha. Bom, se a gente pensar na época das cavernas, né, o sujeito que ficava ali muito concentrado na pintura rupestre, ali pintando, vinha o leão e abocanhava ele. Ali, eu acho que nas cavernas o problema era o contrário, né? Assim, a pessoa ser muito concentrada que era o problema, ser dispersa era, assim, favorável à pessoa, porque ela via qualquer estímulo que acontecia. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia a gente precisa prestar atenção e essa característica ela pode se tornar prejudicial para as pessoas. Existe o risco de sair diagnosticando à torta à direito? Existe. Não é? Então, qualquer distração, qualquer falta de educação vira TDAH? Existe esse risco. Mas, na prática, existe muito mais gente hoje em dia ainda sem o diagnóstico correto do que gente sendo diagnosticada tomando remédio à toa, sabia? Mas, doutor, até tem um debate rolando, né, nas redes sociais, depois de uma fala do Felipe Neto, questionando se pode ser considerado uma deficiência oculta ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Mas como detectar? Como fazer esse diagnóstico certinho? Precisa de fato fazer aquele exame psicológico em que são feitas várias perguntas e aí depois a análise de um médico a partir desse exame, doutor? Então, o diagnóstico, ele sempre quanto mais fundamentado, melhor, né? Então, é claro que tem casos que são muito evidentes, e às vezes numa análise clínica, numa entrevista clínica, conversando com os pais, conversando com a própria criança, ou com o adolescente, ou às vezes até com o próprio adulto, né? Levantando o seu histórico de funcionamento prévio, você já consegue estabelecer boas bases diagnósticas. Mas quando a gente tem exames que a gente fala de testagens neuropsicológicas que conseguem ele fazer, entre aspas, aqui uma radiografia do funcionamento da atenção, da concentração, da capacidade de mudar o foco da pessoa, a gente consegue aumentar a precisão diagnóstica. Então, ele não é absolutamente mandatório, mas ele pode aumentar a precisão diagnóstica. E teve mesmo, né, esse debate, porque essa semana teve
a lei, né, do girassol como símbolo da deficiência oculta. Então, as pessoas com deficiências muitas vezes têm deficiências evidentes, e aí a sociedade já está preparada para lidar com elas, para favorecer ali o atendimento, dar um lugar prioritário na fila. Só que tem deficiências que não são evidentes, né, e que também atrapalham a pessoa. Por exemplo, um famoso, que é as pessoas que estão no transtorno do espectro autista, que muitas vezes ficam muito aflitas, muito desconfortáveis e tem um mal-estar excessivo ali num mercado, num lugar cheio de gente, e que faz todo sentido você dar um atendimento prioritário para que essa pessoa seja rapidamente tirada ali daquela situação que é aversiva para ela por conta da sua deficiência. Agora, será que o déficit de atenção poderia ser considerado uma deficiência oculta? Será que ele precisaria de um atendimento prioritário? Acho difícil, eu acho que é um bom debate. Talvez uma criança muito hiperativa, tem criança assim que é um absurdo, não está em tratamento ainda, ela destrói o ambiente mesmo, é uma coisa além do normal, isso talvez realmente merecesse um atendimento prioritário, mas certamente não é para a maioria das pessoas que têm déficit de atenção, não. Ô, doutor, tem muita gente preocupada, inclusive na redação da Band News FM, perguntando o seguinte: para quem não teve esse diagnóstico cedo, né, pode mais velho, digamos assim, encontrar esse diagnóstico, porque ainda tem algumas características mesmo sendo adulto, ou um abraço, não identificou na infância, já era? Não, pode sim. Na verdade, eu continuo aqui no paralelo, né, na analogia com a miopia. Imagina uma criança que passou ali a infância, a adolescência sofrendo com a miopia e não conseguia enxergar direito, tinha que sentar na primeira fila, teve dificuldade para aprender a dirigir, de repente, quando adulto descobre que é míope e põe o óculos, o mundo muda para esse adulto, né? Então, sempre é tempo de você ficar melhor. Mesma coisa, né? Então, muitas vezes as pessoas com déficit de atenção, elas vão desenvolvendo estratégias para compensar essa falta de atenção e vão passando ali meio que por cima, vão se esforçando e encontrando caminhos alternativos, mas quando cai a ficha, quando descobre, quando faz o diagnóstico, fazer o tratamento pode melhorar a qualidade de vida e diminuir até o desgaste que a pessoa sofre por conta disso. Lembrando sempre que não é qualquer falta de atenção, não é qualquer distração, não é qualquer impulsividade, né? Porque quando você fala os critérios diagnósticos, assim, a pessoa vai fazendo ali quase que preenchendo uma cartela de bingo, né? Vai dizer, bingo, eu preenchi aqui, ó, eu tenho déficit de atenção. Não é assim. É um diagnóstico que tem que ser feito de maneira correta, de maneira precisa, para a gente evitar também colocar o carimbo de doença em qualquer comportamento que nos desagrade de uma forma ou de outra, seja no outro ou seja em nós mesmos. A Luciana de BH mandou mensagem, falou que o filho dela foi diagnosticado com 30 anos de idade, inclusive com TDAH. E tem mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte falando de diagnóstico, final de telefone 1949, acho que é o Natan, o nome dele, dizendo que conseguiu diagnosticar há 1 ano, a vida dele mudou, mas que todo o resto do tempo acabou sendo tratado como depressão. É o Elton, Elton, de São José dos Campos. Isso é comum também, doutor? Pois não só é comum, às vezes, haver uma interpretação inadequada dos sintomas, então a criança ou adolescente está mais irritado, está mais impulsivo e é chamado de depressivo, por exemplo, ou também é comum haver comorbidade, ou seja, a criança ou adolescente passando todas essas dificuldades, enfrentando esses perrengues, tomando xingo de professor, tomando bronca, acaba, de fato, desenvolvendo também um quadro depressivo. Por ser mais impulsiva, às vezes tem mais risco, inclusive, de uso de substâncias, tem mais riscos de acidente. Tem estudos muito interessantes mostrando como deixar de tratar adequadamente, como sociedade, a gente deixar de tratar adequadamente o TDAH coloca as crianças mais em risco, né? Tem mais risco de quebrar o braço, de sofrer acidentes comuns. Então, pode acontecer esse diagnóstico inadequado, mas também pode acontecer de as coisas se sobreporem, né? O sujeito ter déficit de atenção e também desenvolver outros problemas. Que bom que foi identificado para muita gente, né? Eu sei que o ideal seria que todo mundo conhecesse essa doença, sei lá, desde que o mundo começou. Mas na prática, a lógica que a gente acompanha não é essa. Doutor, tem novidade. A Roberta Russo vai agora tocar o barco com o senhor. Tô sabendo já, fiquei muito feliz, viu? Né, Robertinha? É isso aí, vamos vender nosso peixinho, né, doutor Daniel? A partir de amanhã, tô junto com o doutor, na versão estendida
do programa Humanamente, que sempre traz assuntos tão importantes. É um espaço de muito acolhimento, de muito aprendizado. E amanhã vamos falar sobre depressão sazonal. Então, o programa está muito legal no fim de semana, os ouvintes vão acompanhar também. A partir das 6 da matina amanhã, doutor. É isso aí, convidamos todo mundo já para seguir com a gente as nossas atualizações semanais, né? Eu não estudo mais psiquiatria, eu só gravo Humanamente, eu já me reciclo, viu? Eu já... Muito bom. Tem música hoje para encerrar aí? Não combinamos, mas se o doutor pedir alguma, a gente faz ao vivo aqui. O Maroon 5, então tá bom. ele falou que ele tem TDAH, né? Então, eu acho que ele foi uma pessoa que fez campanha, inclusive, de conscientização. Eu sugiro aí um Maroon 5. Muito bem. Enquanto a Roberta procura ali, a gente vai encerrando o nosso papo, mas já sabendo que qualquer pai, qualquer mãe pode tentar encontrar esse auxílio para o filho, vai ser fundamental, vai ser muito importante. E claro que fica esse alerta. Vamos ouvir então o Maroon 5. Doutor Daniel, até a próxima. Um abraço. Beijo, doutor. Até mais. Falou que ele tem TDAH, né? Então, eu acho que ele foi uma campanha, inclusive, de